O nosso assunto de hoje é recuperação de área degradada e recuperação de solo. Vamos falar um pouco disso, certo? Eu gostaria de colocar, primeiramente, que parece um pouco soberba nossa, né? A gente falar não minha somente, eu digo do ser humano, falar em recuperar a natureza, certo? Né? Hoje, a gente pode dar como um exemplo o que está acontecendo com a questão do vírus. O fato de nós estarmos um pouco mais de 2 semanas com a maior parte das indústrias do planeta parado, houve uma melhora significativa do ar, na maioria das grandes capitais. A questão também dos rios reduziu drasticamente a poluição, certo? E agora eu recebi informações há poucas horas de que a questão dos tremores sísmicos no planeta reduziu também em função da nossa ação. Então, obviamente que quando a gente vai recuperar uma área de terra, um abraço para o Elvio também, grande abraço, professor da Unipampa. Quando a gente vai recuperar uma área, obviamente que você consegue fazer, ou recuperar um solo, consegue acelerar esse processo. Mas a gente tem que entender, né, e ter a humildade de perceber que a natureza por si só se regenera, certo? Então regenerar, né, é gerar novamente, ou seja, a palavra regeneração é gerar novamente. Então se eu dou condições para que o solo se regenere, ele vai com o tempo se regenerar. Obviamente que se você faz uma intervenção, tu consegue acelerar esse processo. Mas não quer dizer que a natureza por si só não se regenere. Se não fosse assim, né, provavelmente nós já teria até explodido com o planeta, né? Ou seja, porque a gente já cometeu todo tipo de crime possível e imaginário, né? Nós estamos jogando plástico aqui, estamos matando seres que estão nadando a milhares de quilômetros de distância no oceano. Ou seja, então o nosso impacto a gente não tem nem ideia dele, né? O céu em São Paulo está azul, né? Então, ou seja, se a gente fosse pensar assim, como fazer, porque é comum nos cursos o pessoal perguntar o que fazer com relação à questão ambiental, etc, etc. Bom, o ideal seria nós parar, né? Ou no mínimo reduzir. Então, no último curso que a gente deu agora no Rio de Janeiro, uma das coisas que eu estava colocando era o seguinte: a gente passou pelo menos os últimos 20 anos falando em separação de lixo, né, ou mais. E países como o nosso, por exemplo, as pessoas não aprenderam isso. Tu não consegue ensinar as pessoas. Talvez até um elefante tu ensina a subir num banco, mas tu não consegue fazer o ser humano aprender a separar lixo, né? O que acontece? Se a gente pensar, certo, que hoje o nível de discussão já não seria mais separação de lixo e sim consumo, ou seja, agora o ponto que a gente chegou de impacto de poluição seria a redução do consumo, né? E é interessante porque nada é por acaso, a entrada desse vírus no planeta fez com que houvesse essa mudança toda de comportamento, né? Então, só para iniciar, eu gostaria de colocar isso, ou seja, que de alguma forma a natureza se recupera, certo? O que a gente faz é ler a paisagem, né? Ou seja, eu vou tentar entender a paisagem, o que ela está me dizendo, e a partir dessas informações que a natureza me diz, né? Não com o meu pensamento travado a partir do meu conhecimento, mas e sim a partir do que a natureza está me falando, eu vou montar um plano para esse determinado lugar, né? E o que a gente usa é as ferramentas que a permacultura nos traz, que são várias, nós vamos abordar algumas aqui, né? Então, assim, primeiro entender, se eu fosse regenerar uma área, né, eu tenho que entender o seguinte, que eu tenho que pensar assim, né? Outro dia um rapaz mandou uma pergunta que queria regenerar um lugar não inserido. Nós temos 6 biomas no Brasil, certo? Então as ações de um bioma às vezes são completamente diferentes em outros. Nós, por exemplo, estamos no sul do Brasil, aqui na fronteira com o Uruguai. Agora começa o período de inverno. No nosso inverno aqui é frio com chuva, certo? Se tu for pegar o inverno na Amazônia é só chuva, não tem frio, né? Uma forma de fazer essa análise. Essa é uma questão, ou seja, aonde eu estou, que bioma eu estou.
2 eu botei aqui, né? Qual o tamanho da área que você vai regenerar? Ah, eu tenho um sítio de 1 hectare, 2 hectares. Não, eu tenho 1.000 hectares, eu tenho não sei quantos 1.000 hectares. Ou seja, então, qual o tamanho da área que você tem para poder pensar na estratégia, se vai usar mão de obra humana, se vai usar trator, vai usar avião, porque já se usou avião, ou seja, dependendo da extensão. Então, tudo é possível, mas eu preciso saber esse tamanho para poder pensar na estratégia, certo? Aí depois, qual o histórico do terreno? Por que eu preciso saber o histórico? Porque é interessante saber o que foi plantado, né? Se o terreno foi queimado, se foi usado veneno, se trabalhava com gado, se não trabalhava com gado, ou seja, quanto mais informação eu tenho sobre o histórico da área, é como tu chegar num médico e o médico começa a te perguntar, tu come carne, tu bebe, tu não bebe, toma remédio, não toma remédio, pratica exercício físico, ou seja, então, quando você vai fazer um trabalho num lugar, que é o que a gente chama de leitura da paisagem, né? Eu preciso entender essa paisagem, né, no tempo, na história dela, para poder ver as coisas que eu posso fazer. Eu vou dar um exemplo com relação a isso, depois continuo com outras questões com relação a essa leitura. Na Amazônia, fomos fazer uma recuperação de uma área, né, e tinham 3 situações nesse mesmo terreno. Uma parte da área era treinamento da escola agrícola, onde os alunos lavravam, gradeavam, sempre no mesmo lugar para treinar com os tratores. Uma outra área tinha sido testada toda a gama de veneno que você pode imaginar, porque foi o primeiro lugar no Brasil a receber os venenos quando começou a Revolução Verde, quando começou os agrônomos a usarem venenos. Nós estamos falando isso lá no fim da década de 50, né? Esse foi o primeiro lugar a ser usado, né? Foi essa escola agrícola na Amazônia. E a outra área era uma área onde era feita queimada, corte e queima, certo? Para fazer plantio. Então nós temos 3 situações. Essa área foi dada em comodato para montar um projeto de permacultura nesse lugar. Então nós temos 3 situações. Uma área onde está sendo treinado, onde as pessoas treinam para aprender a manejar com trator. Passa com o trator, com o arado, depois com grade, com ferramentas, etc, etc. A outra área eram testados vários tipos de produtos químicos. Tudo, inseticida, fungicida, de tudo que tu imaginar, e produtos que hoje já estão abolidos, que estão proibidos há muito tempo, né? E a outra parte era a parte onde era queimada, derrubada, etc, etc. Agora eu pergunto para vocês, quem quiser arriscar e eu conseguir ler as respostas aqui, qual é a área que você acha que foi mais fácil de recuperar? A que tinha movimentação com máquinas, a que tinha fogo ou a que estava sendo usado veneno? Alguém se arrisca em responder? A maioria das pessoas, né, iria responder que é a área que foi colocada veneno, certo? Mas não é. Na outra live que eu estava falando de agricultura orgânica, eu fiz uma relação da seguinte maneira, certo? Ou seja, você faz um jejum de comida, você faz um jejum de água e você fica alguns minutos sem respirar. Você passa dias sem comer, passa dias sem beber, mas passa minutos sem ar, 1, 2 ou 3 minutos, não sei, né? Ou seja, então, se eu entendo que o solo é uma coisa viva, a natureza é uma coisa viva, o solo é a mesma coisa. À medida que tu vai usando ele, você vai decompondo a matéria orgânica, vai perdendo os nutrientes, ele vai ficando mais fraco, ou seja, você vai fazendo, ele vai ficando um jejum de nutrientes, vamos dizer assim, ele vai perdendo esses nutrientes, certo? E à medida que tu vai mexendo com máquinas, você vai compactando o solo, a infiltração de água é menor, porque também vai perdendo a matéria orgânica, o solo vai ficando cada vez com menos possibilidade de armazenar água, e por fim o solo está tão compactado que não tem mais ar. Então, ou seja, quando eu penso, quando eu raciocino dessa forma, ou seja, quando eu consigo ler dessa maneira, o solo que foi usado máquinas para treinar foi o solo mais difícil de recuperar. Por quê? Porque não tinha mais ar. Certo? Ou seja, então, se não tem ar, é o que eu disse, quando tu faz um jejum de alimento, leva mais tempo, de água, X tempo. Agora, quando eu não tenho ar, são alguns minutos que eu fico sem ar. Então, quando o solo chega num ponto de compactação X, aí o processo de regeneração é mais demorado, é mais lento. Por quê? Porque você vai ter que fazer uma forma de subsolar, ou seja, de mover esse solo numa profundidade de 30 ou 40 centímetros, dependendo do bioma, repito,
né? Se tu for trabalhar no Paraná com latossolo, terra vermelha é uma coisa, aqui no bioma Pampa é outra, na Amazônia é outra, no Cerrado é outra, enfim, né? Mas enfim, você vai ter que subsolar, né? Então isso tem um custo operacional maior, né? Então isso já dá para a gente ter uma ideia, né, com relação a que situação tu encontra no lugar para recuperar, né? Há pouco nós estávamos agora nos Estados Unidos, visitamos alguns parques e algumas áreas daquelas que tinha pego fogo. Vocês devem ter visto na internet que pegou fogo por dias, meses nos Estados Unidos, parques inteiros, etc, etc. Você vai num lugar desses, né, numa região de coníferas, ou seja, são os pinheiros, enfim, um lugar onde queimou praticamente tudo, ficou tudo em cinzas, e meses depois você começa a ver a quantidade de árvores nascendo com uma distância de 15 a 20 centímetros, um pinheiro do outro, numa velocidade impressionante, formando um tapete verde. Então aí volta aquilo que eu comecei a colocar no início. A natureza por si só também se recupera, e às vezes mais rápido do que a gente poderia fazer uma intervenção, né? Então cada caso é um caso, né? Aí a ideia, por isso que a gente insiste quando vai fazer um trabalho em ler a paisagem, entender essa paisagem, o que realmente está acontecendo no lugar, né? Eu contei um fato, vou contar porque aqui eu acho que o público é outro, né? De um cidadão de uma fazenda que entrou em contato, queria fazer um serviço numa propriedade, eu não estava fora do estado, e eu disse que ele mandasse umas fotos do lugar do terreno dele. Ele mandou as fotos. E eu respondi para ele que essa área dele provavelmente tinha sido cultivada por 25 anos, 20 ou 30 anos no máximo, né? E como o terreno começou a perder fertilidade, ele resolveu abandonar a agricultura, botou gado em cima. E aí ele respondeu dizendo como é que eu sabia, que era exatamente isso que tinha acontecido. Ou seja, eu sabia porque a partir das fotos que ele me mandou, o campo estava cheio de cupim. E o cupim, aí entra numa outra parte que são os indicadores biológicos. O cupim é um indicador biológico de que o solo já não tem mais ar. Ou seja, eu cheguei no ponto final. Eu primeiro estava com solo, que eu fui usando ele e consumi com toda a vida dele, consumi com a matéria orgânica dele. Depois ele começou a ficar compactado, não conseguiu mais absorver água. Então chove não é o suficiente, nunca é o suficiente, porque o solo não absorve água, porque escorre. Né? Não é só nas cidades que escorre água, no solo, no campo também escorre, né? E aí, por fim, chega um ponto que não tem mais ar. Quando não tem mais ar, certo? Aí aparece cupim, aparece a guanchuma, ou seja, que são os que a gente chama de indicadores biológicos. Esses indicadores biológicos, então, é como se a natureza estivesse falando conosco, é a forma da natureza falar conosco. Na outra live eu falei disso, né? Ou seja, um cachorro acoa, tem vários tipos da forma do cachorro acuar, e dependendo como ele está acuando, é um sinal de uma coisa ou de outra coisa, um cavalo relinchando, etc. Né? Então a natureza tem as formas dela, é outra língua. Né? Então, às vezes, um solo de extrema compactação começa a ter cupim, coisa que está comum hoje, aqui no Uruguai, está comum em vários lugares. É a compactação extrema, ou seja, tem que parar tudo, né? Então, assim, dependendo, então, repito, ou seja, a visão de regeneração depende, ou seja, do bioma que você vai fazer, né? Eu botei aqui do tamanho da área ser regenerada, se eu vou poder trabalhar com máquina ou não, se vai trabalhar com mão de obra, né? O histórico do terreno, aí saber se a área foi queimada, se ela foi compactada, se foi usado veneno, que tipo de veneno foi usado, alguma coisa você consegue olhar no terreno, né? E ler isso no terreno, né? E aí tentar o quê? Cobrir o solo o mais rápido possível. O solo é como a nossa pele. Na verdade, não existe na natureza ambientes onde não estão cobertos o solo, né? Só o deserto, né? Então, tentar cobrir. E aí, de que maneira? Então, assim, se tu está num lugar, por exemplo, que tem pouca matéria orgânica no solo, certo? Ele está regenerando aos poucos, é pobre, mas tem pouca matéria orgânica. Ou seja, quem não é da área, palhas, pedacinhos de madeira, etc, etc, seja uma área pequena ou grande. O que é comum, muitas vezes profissionais até da área, fazer plantio de leguminosa para adubação verde, mucuna, labilab, né, feijão de porco, etc, etc. Nem sempre é bom começar com isso, certo? Vou frisar isso, porque existe uma coisa chamada relação carbono-nitrogênio.
Eu vou falar bem assim porque nem todo mundo sabe, nem todo mundo é da área, ou seja, mas a gente estudou isso lá atrás na escola, né, relação carbono-nitrogênio. Então, assim, carbono são esses pequenos pedaços de palha, de madeira, etc., que estão no solo, né? Nitrogênio é o que decompõe o carbono. Então, as plantas, as leguminosas, como feijão, soja, etc., essas plantas são decompositoras, elas armazenam nitrogênio, que por sua vez ajuda a decomposição. Então, se eu já tenho pouca matéria orgânica e eu faço uma adubação com plantas de adubação verde, fixadoras de nitrogênio, perdão, eu vou aumentar ainda mais a decomposição de carbono. E aí tem um fato interessante, eu volto nisso agora, mas tem um fato interessante que está acontecendo pelo seguinte, nunca se falou tanto em sequestro de carbono como agora, né? Há pouco uma holandesa entrou em contato comigo, estão montando um projeto aqui no sul para sequestro de carbono com árvores nativas, etc., né? Então a gente, ao mesmo tempo que tem um movimento de capital gigantesco para fazer sequestro de carbono, por isso que você plantou tanto eucalipto e tanto pinos, empresas internacionais, etc., ao mesmo tempo que nós estamos fazendo isso, nós estamos hoje com mais de quase 40 milhões de hectares de soja plantada. Ou seja, a soja é um decompositor de carbono violento. Né? Então, existe um processo contrário, né, a todo um plano internacional de sequestro de carbono e essa quantidade de soja sendo plantada. Né? Então, aí volto no que eu estava dizendo, essa área da Amazônia, que a gente fez esse trabalho, por exemplo, né, o que se fez? Não se entrou com leguminosas. Por quê? Porque a quantidade de matéria orgânica que tinha no solo era muito pouca. E os solos amazônicos, não todos, mas na sua maioria são solos de areia, solos pobres. A riqueza da floresta, da Amazônia está na floresta como um todo, no sistema florestal, né? Então, se pegou e trabalhou com o quê? Com gramíneas, né? Aí entra capim-cameron, capim-elefante, esses pânicos todos, braquiárias e etc. Você trabalhou mais lá na época com capim-cameron, né? E capim-elefante. Ou seja, são pastos que vão levantar alto, eu vou roçar, se é uma área pequena eu roço com facão, se é uma área grande eu boto máquina, né? Isso serve para uma horta também, eu posso pegar uma horta, por exemplo, a pessoa tem uma horta em casa, pode fazer um canteiro de capim-cameron, né? O cana-de-açúcar ou qualquer um capim desses, né? E aí eu com facão eu podo e faço essa matéria orgânica para enriquecer meu solo. Eu deixo um canteiro como se fosse o meu banco de carbono. Certo? É uma técnica interessante de fazer, pega um canteiro só e deixa esse canteiro produzindo bastante biomassa, em outras palavras, né? E eu vou roçando dali e vou tirando para ir colocando na horta, né? Para você não ter que transportar material para lá, etc, etc, né? Se for numa escala maior, você vai plantar no terreno, pode plantar faixas, que a gente chama de aleias, eu posso fazer aleias, faixas, plantadas com capim, roça, né? E se tem equipamento, se for uma área grande, você vai botar para outro lado, né? Que foi um exemplo de um sistema, eu ajudei na área de recuperação do Instituto Terra, lá do Sebastião Salgado, eram 650 hectares, né? E tinha duas situações para regenerar lá, ou seja, uma área com braquiária, que estavam com dificuldade de fazer com que as árvores sobrevivessem no meio da braquiária. A braquiária ela inibe o crescimento porque ela exuda pelas raízes alguns elementos químicos que inibem o crescimento das plantas, né? E aí qual foi a técnica usada? Eu roço uma faixa de 3, 4 metros de braquiária e recolho essa quantidade de palha sobre 1 metro e pouco ou 2 metros de braquiária sem roçar. Por quê? Porque aí eu abafo. A planta, quando morre por abafamento, a planta abafada, pela memória da planta, é como se ela tivesse chegado no auge da produção dela, no clímax, a ponto que tenha muita umidade e foi abafada. Então é como se a planta, a gente chama camô aqui no sul, aqui, né? A planta camô, ou seja, como se virou para cama, né? Então eu pego essa massa toda de uma faixa roçada e boto sobre uma faixa não roçada. Então aí eu estou acamando uma palha sobre a outra. Na memória da planta é como se ela tivesse chegado no clímax dela, ela não precisa mais estar ali. Aos poucos eu vou matando essa faixa e a faixa que eu estou roçando eu estou usando como nutrição para a faixa que eu estou adubando. E aí então eu vou pegar e vou plantar em linhas, que a gente chama de aleias. Né? Por que se faz essa técnica? Né? Em permacultura a gente chama de efeito de borda.
Nos cursos a gente dá isso com calma, explica e mostra, etc. Né? Então, o efeito de borda é uma forma de eu enriquecer o lugar, né? E criar estratégias sinérgicas para o lugar a partir desse sistema. Por quê? Porque eu concentro a energia de uma área, né, numa faixa menor. Eu pego uma faixa de 4 metros, ou 3 ou 6, depende do lugar, né, depende da máquina, depende do declive, né, por isso que a coisa tem que ser feita uma leitura no lugar, e eu vou concentrar isso numa faixa menor. Então eu pego uma matéria orgânica e concentro aí e replanto aí as árvores, né? Na época que eu fui para lá, estavam colocando herbicida para controlar a braquiária, etc, etc, e eles queriam uma consultoria para ver isso, né? E essa foi uma estratégia interessante de trabalhar. Na Amazônia, agora há pouco, faz 5 anos que eu estou tocando um projeto lá, indo a cada 3 meses, isso antes de entrar o último governo, que parou tudo, né? E nós estávamos fazendo um sistema assim, como nós estávamos com máquina e tudo, né? Então eu estava fazendo 3 faixas de roçadeira, certo? E concentrando em uma faixa e meia, ou seja, 3 passadas de roçadeira, a largura da máquina, eu estava usando pela largura da máquina. E com a máquina recolhendo essa palha e jogando num centro, né? Eu posso fazer isso em casa, numa horta pequena, como o exemplo que eu dei agora. Então, saber a pergunta que eu coloquei, o tamanho da área é em função de que tipo de ferramenta você vai usar, mas qualquer área pode ser regenerada, né? Outra técnica, por exemplo, nessa mesma área lá no Instituto Terra, tinha outra situação que era áreas muito em declive, com declives de mais de 35, 40 graus, ou seja, isso aí para erosão, as erosões eram gigantescas, né? Quando eu cheguei lá, tinham máquinas puxando madeira dentro da terra, aumentando mais ainda o problema por causa das estradas. A minha sugestão foi que parasse todo esse movimento, toda essa tirada de madeira, e aí criar bordas, ou seja, linhas, mais ou menos em nível com essa galhada, certo? Para que essa galhada fizesse uma borda de retenção na época das chuvas, para parar um pouco do material, né? E aí em cima dessa linha, que seria essa borda, o efeito de borda, eu vou semear e eu vou plantar as mudas de interesse. Por quê? Porque aí eu concentrei a matéria orgânica num ponto, retive água, umidade, folhas, etc, 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 né? Então, já é uma situação completamente diferente do outro lugar que tinha braquiária, por exemplo, né? Ou no lugar da Amazônia. Então, cada lugar é um lugar. O importante é eu não levar para o lugar a ideia que eu tenho sobre o meu bioma. Por exemplo, eu moro aqui no bioma Pampa e fazer um trabalho na Amazônia. A Amazônia é uma coisa completamente diferente da minha realidade. Eu não posso levar isso para lá. Eu tenho que fazer um trabalho de esvaziar isso em mim, né? E eu tenho que ler a paisagem como ela é, não como eu acho que ela é, né? Ou a partir dos parâmetros que eu tenho do ambiente que eu vivo, né? Porque senão está como acontecendo por aí. O pessoal quer botar árvore em tudo que é lugar, né? Nem sempre é o melhor, né? Então, uma coisa que acontecia lá na Amazônia era o pessoal já querer sair plantando mogno, ou seja, porque é uma planta mais cara de interesse. Eu não posso trabalhar com mogno, que é uma planta clímax, sem antes ter trabalhado com plantas menores, por exemplo, né? Porque as coisas são cíclicas. A natureza faz processo, eu gosto de dizer, né? A natureza faz processo, não faz atalho. Quem faz atalho somos nós, e a gente já viu o resultado dos nossos atalhos, né? Ou seja, geralmente dá merda, né? Ou seja, nós estamos com uma vida cheia de atalhos, com comida feita fast food, e uma vida toda assim, e não está funcionando, né? Ou seja, nós estamos indo para um colapso, né? E a gente venho falando em colapso, eu, por exemplo, em cursos que faz 20 anos que estão fazendo isso, né? Eu estou completando agora, o IPEP completa este ano 20 anos de permacultura. Faz 20 anos que nós estamos falando sobre riscos de colapso, em várias formas que poderia vir o colapso, e agora vem um vírus, né, mandando a gente parar, né? Então, assim, isso também, como está sendo colocado da enchente, é a falta de vegetação, obviamente, está fazendo com que o escorrimento seja rápido. Esse escorrimento chega no rio e é isso que provoca as enchentes, né? Então, a questão de entender a paisagem é essencial para poder fazer um bom trabalho de regeneração, né? E às vezes existe um atropelo, né, das pessoas tentarem reproduzir em outros lugares o que são do bioma delas, né? Isso a gente tem assistido bastante, né? E esse exemplo que eu estava dando agora do mogno é muito clássico, isso, as pessoas quererem plantar as plantas de interesse sem saber que essa planta é uma planta clímax, ou seja, que antes dela vem uma série de outras plantas até chegar nessa planta,
né? Então eu primeiro preparo a cama desse ambiente, ou seja, como eu falei, trabalha com gramíneas, e onde tem muito sol vai ter grama, quando tem sombra não tem mais grama, certo? Então eu trabalho com gramíneas de grande porte, que produza bastante biomassa. Depois que eu já tenho uma camada de biomassa, eu começo a introduzir, né, pequenos arbustos, dependendo do lugar que eu estou, um ou outro. Eu não defendo eucalipto, acho loucura entrar com eucalipto, já estou vendo vários projetos com eucalipto com problema, né? O INE é um Instituto Nacional de Agricultura aqui do Uruguai, que é a nossa Embrapa, tem um projeto aí de pesquisa com mais de 7 anos com eucalipto. Ele diz que a partir dos 7 anos o eucalipto começa a inibir o crescimento de tudo que está ao redor dele. Testaram com girassol, né? Testaram com feijão, testaram com soja, milho e pastagens, certo? E depois de um tempo, todas essas plantas começaram a reduzir o crescimento. Quem duvidar disso, entra na internet, pesquisa, né? Inibição de crescimento a partir de resíduos de folhas de eucalipto, né? A gente testou aqui também, triturando folha de eucalipto, misturando com substrato para botar em bandejas, fizemos com 10%, 20%, 30%. O pouco que tu colocar é o suficiente para inibir o crescimento. Então, depois de um tempo, começa a dar problema. Eu não sugiro, não recomendo ninguém trabalhar com recuperação de área colocando eucalipto, né? Mesmo que vá podar, que vá não sei o que, etc. Não recomendo. E quem quer crescimento rápido, pega a guapuruvu, cresce tão rápido como o eucalipto, né? É uma planta nativa, uma leguminosa, uma planta interessante para trabalhar, né? Bom, então assim, entender o lugar, a área, né, é importante. Outro fator que acontece também é o seguinte: às vezes, veja bem que eu vou colocar, o lugar está tão pobre, tão depauperado, e a pessoa quer iniciar um plantio, uma coisa ali, até pode trabalhar com um pouco de adubo químico. A gente geralmente não faz isso, porque eu não trabalho com nada químico, nem com adubo químico, nem com veneno, nem com nada disso. Mas às vezes, dependendo da situação, que a pessoa quer fazer um grande investimento, etc, etc, até pode você iniciar um plantio de mudas de frutífera, por exemplo, colocando algum adubo químico, né? De preferência, não trabalhar com ureia, né? Todos os trabalhos que a gente vai fazer com agricultores na parte de transição, né, como a gente estava contratado agora por uma fundação para trabalhar isso, de transição de agricultura química para ecológica, a primeira coisa que a gente tenta fazer com que o sujeito pare é de usar a ureia, usar o nitrogênio solúvel. Por quê? Porque ela é fonte do petróleo. Então, a ureia, quando entra na planta, o nitrogênio, quando entra na planta, ele se movimenta tão rápido dentro da planta, por isso que tu aplica e uma semana depois está aquela cor meio azul, né, que é a cor da aveia. O pessoal quer levar essa cor para tudo, para arroz, para trigo, para milho, para tudo, né? E em função dessa visão da cor, da forma de ver a cor, ou de ver esse tom, acha que tudo que é planta tem que chegar nesse tom. Então tu bota a ureia e leva a planta a esse tom, que não é natural da planta, né? E o nitrogênio, ele anda tão rápido dentro da planta que ele rompe as células da planta. Aqui a pessoa está perguntando só um pouquinho, substituir o eucalipto é guapuruvu. Como? Embaúba também. A Tati está gritando aqui, embaúba também. Então, assim, dentro da planta, a célula, a ureia anda tão rápido dentro da planta, certo? Que acaba rompendo a célula. Nesse rompimento da célula é que abre espaço para ter fungo, para ter inseto. Então é comum tu aplicar nitrogênio, né, ureia no caso, no comercial, numa planta, e uma semana ou 10 dias depois ela apresenta algum problema fúngico, certo? Aí o sujeito vai lá e trabalha, bota um fungicida, daí já vem para o inseticida, e aí é o ciclo da morte. Aí o cara não para mais de gastar, isso aí não tem fim, né? Então, a primeira coisa que a gente tenta fazer, né, com agricultores que vai fazer a transição de química para orgânica é, no mínimo, o cara parar com a ureia, parar com o uso da ureia. E a partir daí ir indo em outros processos, né? Bom, então a gente voltando à questão de solo muito pobre, muito degradado, na primeira instância tentar cobrir esse solo o mais rápido possível, com a planta que for para o bioma que você está, que você consiga cobrir o mais rápido possível, né? Se não tem como fazer, é por isso o sistema que eu falei das aleias, das linhas, se você não tem como fazer a área toda, tu faz linhas,
ou faz buracos. Na África é muito comum fazer buraco, planta num buraco, depois mais adiante outro buraco, e outro buraco, outro buraco. É uma técnica também, porque às vezes a pessoa não tem máquina, vai fazendo por buraco, faz um buraco, planta, faz outro buraco, planta. Aí tu tem nichos, né? Tufos de capim, né? De qualquer tipo de capim, né? Vai trabalhando num processo de nucleação, certo? E qual é a lógica disso? É porque imagina o seguinte, imagina que você tem um caminhão de esterco para usar num hectare de terra. Um hectare é 100% para quem não é da área, né? E aí eu vou trabalhar com esse esterco, né? O que adianta um caminhão de esterco num hectare de terra? Quase nada. Ou seja, você tem uma quantidade muito pequena de esterco para uma área muito grande. Então, como é que tu pode fazer? Você pode pegar e botar a cada 2 passos, por exemplo, botar 4 pás de esterco, concentrar, entende? Então, eu concentro, nucleio isso, né? Faço um nicho de esterco num lugar, mais adiante outro e outro. E desse lugar, eu vou ampliar a vida, eu vou ampliando desse lugar, ele vai melhorando ao redor. Por quê? Porque a microvida do solo vai vir para esse ponto onde eu botei o esterco, né? Essa é a lógica que se faz com as linhas, ou seja, por isso que a gente trabalha em aleia para recuperação. Você faz linhas com espaçamento de 3, 4 ou 5, dependendo da situação, como eu disse, né? E a partir desse espaçamento você vai colocando capins, né? E a partir daí vem roçando, e isso já vai produzir um pouco de sombra, e você vai ampliando, isso vai melhorando esse sistema devagarinho, né? Ou seja, vai introduzindo outras plantas que vão produzir outra sombra, e isso tudo vai indo dentro de um contexto. Depois que tu tem árvores aí com 3 metros de altura, 3,5 metros, que já está produzindo sombra, já tem como podar, o sistema por si só já começa a andar sozinho, ele já começa a andar sozinho. E aí entre essas faixas, porque às vezes o agricultor depende daquela terra, você pode, entre uma faixa e outra, fazer plantio de grão, de milho, de feijão, etc, etc. Se o solo tem condições para isso, senão tu tem que esperar para isso, né? Aqui tem outra pessoa perguntando sobre o uso de pó de rocha, né? Que são os pós que saem das mineradoras, das britadeiras, né? Para fazer essa pedra, para calçamento, etc, etc. Nós temos rochas excelentes, né? Ou seja, granito, serpentinito, micaxisto, me foge outra que eu queria dizer agora o nome, mas enfim, tem vários, né? São todos excelentes para trabalhar. O ideal é trabalhar entre 2, no máximo 3 toneladas por hectare, seriam 200 ou 300 gramas por metro. Isso vai dar um punhado cheio, assim, para quem não vai medir, você vai ter um punhado por metro quadrado. Para quem é urbano, está na cidade, tem uma hortinha, quer aprimorar a horta, você vai todas as cidades tem marmoraria, a maioria das cidades tem marmoraria, né? Aqui a pessoa também está perguntando angico para recuperar a área, muito bom também, né? O Marcelo, você pode pegar, vai na marmoraria e pega o pó que está saindo da marmoraria. Você imagina, aquilo ali é nobre. O calcário comum, né? Aqui nós temos o dolomítico, ele existe depois um outro que é o filler, que é uma moagem bem fininha, né? O calcário, quanto mais fino, mais caro. Por quê? Porque gastou mais máquinas para torná-lo pó, né? Então, você vai na marmoraria, tu tem um pó extra fino, porque a máquina está passando não para tirar o pó, para tirar a pedra, mas para tornar uma mesa lisa. Então aquele material é extra fino. Esse material é jogado fora, porque as pessoas não sabem o uso daquilo. Você vai no lugar e pede, e eles dão. E isso tu leva para a tua horta e trabalha mais ou menos nessa quantidade que eu falei, 200 a 300 gramas por metro no máximo, ou seja, seria de 2 a 3 toneladas por máximo, por hectare. Isso é um conselho que a gente dá, né? Isso foi o que a gente aprendeu também com a Primavera, com a Ana Primavera, a doutora Ana Primavera, né? Ela falava o seguinte: se você faz uma análise de solo, e na análise de solo recomendo botar tipo 6 toneladas, 5 toneladas e meia de calcário por hectare, ou 7 toneladas, não faça isso, né? Bote 2 ou 3 toneladas, espera 6 meses, e aí vai e coloca mais um pouco. Por quê? Explicando para quem não é da área, né? Ou seja, o calcário, o cálcio, a gente diz que ele é egoísta. Ele quer tudo para ele. Então, quando tu faz uma adubação, um calcário, por isso que o pessoal diz, bota calcário, tem que esperar um tempo para plantar depois. Por quê? Porque ele não permite que os outros minerais se movimentem, se mobilizem, vamos dizer assim.
E o calcário anda 1 centímetro por ano. Né? Em contrapartida, o ferro, tão comum no solo brasileiro, anda quilômetros por ano, que é o que a gente vê nos lajeados. Já viram água corrente, que fica aquela nata meio escura, assim, boiando? Aquilo é ferro que está se movendo, está se movimentando. Né? Anda nos riachos, anda embaixo do solo. Né? Então... e ao contrário do ferro, o cálcio anda 1 centímetro por ano, ou seja, não anda nada. Né? Então ele tem essa propriedade de não permitir que os outros componentes químicos se mobilizem para a planta poder disponibilizar para a planta, não disponibiliza para a planta. Né? Então não adianta fazer doses muito altas de calcário, porque piora. Né? Ou seja, você vai fazer com que leve muito mais tempo para começar a reagir aqui no solo. Então faz uma dosação menor e depois, mais uns meses, tu dá uma outra dosagem e vai corrigindo aos poucos. Né? O que corrige também pH é a matéria orgânica. A hora que você vai aumentando a matéria orgânica, também vai regulando o pH. Né? Então, retomando um pouco do que a gente estava falando, né, é analisar realmente o lugar que você está, o que tem no lugar. Se é uma área grande que vale a pena fazer uma análise de solo, mandar fazer uma análise de solo é bom também. Quando a gente lê a paisagem, né, você cria uma estratégia específica para aquela paisagem sem arrastar, né, um conhecimento seu do lugar que você está, conseguir fazer a leitura do lugar. Né? Então, a Tati, por exemplo, aqui fez um restauro, né, do lugar que a gente trabalha. Ela tem uma visão de um design muito interessante. Né? Nós tínhamos uma paisagem de uma forma, né? Fizemos um corte no terreno, onde a gente, para uma horta de uns 500 metros quadrados, né? A gente retirou toda a parte de solo fértil para um lado, rebaixou todo o terreno e devolveu esse solo fértil. Né? Então isso é possível também você fazer numa área pequena. Né? O Bill Mollison colocava o seguinte: se você vai ficar nesse terreno, trabalhando nesse terreno, vivendo aí, não poupe máquina para cortar solo, fazer lago, nada disso, porque no futuro tudo isso é lucro. Né? Então fazer lagos, cortar terreno, né? Como se faz, por exemplo, comum nas áreas de arroz, de fazer sistematização. Você gasta uma vez, mas aquilo é para o resto da vida, tu anda sempre no nível depois. Você tem um acúmulo de água melhor, né? O terreno fica muito mais fácil de trabalhar, porque você está trabalhando em nível, né? E então, essas coisas todas você pode ir pensando quando está fazendo um sistema no lugar. Pensar no lugar pensando em futuro, né? De tentar entender isso na sequência, no futuro. Então, a forma com que a Tati fez essa leitura aqui foi muito interessante, porque ela tem uma visão de design onde ela foi muito crucial em cortar o terreno e fazer essa mudança do terreno. Né? E às vezes a gente não tem coragem, por exemplo, de pegar um terreno e cortar um terreno drasticamente para recuperar o terreno. Né? E essas ações, às vezes, dependem de uma decisão. Então, um ponto que a gente leva em consideração a hora que vai fazer uma recuperação da área é ver o histórico, como eu falei, né? Acompanhar a evolução da paisagem, saber o que aconteceu ali, e observar esses indicadores ao longo do tempo, né? E ver que geralmente o terreno por si só está tentando recuperar. Então fazer uma leitura do que está nascendo no terreno que pode te ajudar. Né? Então eu dei alguns exemplos da Amazônia, falei da área do Sebastião, do Instituto Terra do Sebastião Salgado, que já são terrenos completamente diferentes. E aqui no sul, a gente pegou uma área de uma reserva aqui, de um assentamento, né? Onde tinha sido feita uma queimada por mais de 10 anos, e a gente fechou a área. Aí no meio tempo, houve trâmites políticos para resolver. Em um ano, sem o gado, a área regenerou. Então foi o que eu comecei colocando no início, né? Que o vírus veio para nos mostrar que às vezes só a nossa parada já faz com que o ar melhore, com os rios melhores, ou seja, já desafoga uma série de coisas, né? Então, assim, o terreno por si só se regenera. O que a gente estava tentando colocar é como é que eu posso ajudar na regeneração, né? Primeiro, não atrapalhando, né? Porque o terreno, como eu disse, por si só ele se regenera. A questão é como é que eu acelero isso, né?
Então, às vezes é colocado áreas que foram regeneradas como se a pessoa fosse quase um santo, né? E não é bem assim, né? Ou seja, a área lá no Sebastião eram 650 hectares. No momento que tu tira o gado, a área por si só começa a regenerar. A questão é como é que eu acelero isso, né? E aí tem dois fatores também. Ou seja, se você vai fazer nesse lugar uma agrofloresta para uso de tirar frutas e grãos, é uma coisa. Se você vai regenerar, para virar uma RPPN, é outra coisa completamente diferente, né? Então, esses foram alguns pontos que a gente abordou, né? Ou seja, do que olhar, o que a gente chama de leitura de paisagem, o que olhar na paisagem para tomar as decisões, né? E aí ter segurança do que vai fazer e entender isso no tempo, ou seja, no tempo qual é o resultado que isso vai ter. E pegar um histórico do lugar. Isso é importante, com as pessoas do lugar e lendo a paisagem, qual é o histórico desse lugar. Aí eu dei o exemplo da Amazônia, numa área que foi queimada, outra com veneno e outra compactada, as recuperações para cada uma, né? E aí você vai ver que para tudo tem uma solução, né? O Bill Mollison dizia que todo problema é uma oportunidade da gente criar uma solução, né? E às vezes a gente não entende isso, né? E eu acho que eu vou colocar o que eu estava colocando no início, que para mim esse fato agora, né, do vírus foi um exemplo para nós da gente refletir sobre o tempo, o que a gente está fazendo com o nosso tempo, né? E o quanto é importante a gente pensar realmente em mudar completamente os nossos hábitos, né? A nossa mudança de hábito, como um todo, como planetário, está fazendo com que o planeta respire novamente, certo? E que as pessoas pensem exatamente o que estão fazendo com o seu tempo, né? E com a gente está fazendo com a quantidade de consumo de produtos desnecessários, né? Bom, já são 45 minutos. As pessoas mandam perguntas para nós. Eu vou encerrando por aqui. Um grande abraço a todos e obrigado.